Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um programa HVA na TV. É o seu programa Pet de todos os sábados, que fazemos com muito carinho para você que é dono de pet. E está no ar o HVA na TV. Quero agradecer aqui a Magno Contabilidade, mais um parceiro do programa HVA na TV. Gente, você que precisa abrir uma empresa, você que precisa de declaração de imposto de renda, resolver o problema de contabilidade da sua empresa, procure Magno Contabilidade. Fica localizado ali na esquina da Barão com a Padre Pimentel. Bem de esquina ali você vai encontrar Magno Contabilidade, a melhor da cidade. Para que isso aqui aconteça, nós temos um grande parceiro, o HVA, Hospital Veterinário de Abaetetuba. Queremos agradecer a sua diretoria que aceitou esse projeto, abraçando essa causa, e hoje estamos aqui apresentando esse programa. Você já conhece o HVA, o Hospital Veterinário de Abaetetuba? Fica localizado na Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. O Hospital Veterinário de Abaetetuba HVA, ele funciona 24 horas para emergência com serviços indispensáveis. Funciona com internações, cirurgia em geral, exames laboratoriais com equipamento de última geração, exames de imagem, testes rápidos, tudo para atender melhor e diagnosticar o seu pet o mais rápido possível. Você que ainda não conhece, o hospital está localizado na Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. Não deixa de levar o seu pet para receber o atendimento. Já sabe, seu pet precisou de atendimento de urgência e emergência, corre para o HVA. O hospital veterinário especializado em cuidar de cães e gatos com profissionais qualificados. Não esquece, HVA. O nosso endereço está na tela, Rua Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. Pessoal, o HVA espera por você. Hoje o HVA na TV está recebendo um convidado muito especial para vir falar aqui de um assunto muito importante para a gente, o professor Anderson Gomes, que atua ali na IFPA aqui de Abaetetuba, né, professor? Então, professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pelo senhor ter aceitado o nosso convite para vir falar aqui com a gente de um assunto que a gente vai daqui a pouco falar sobre ele. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Gostaria de agradecer o convite, né, da HVA, né, para trazer essas informações sobre um grupo de animais que particularmente eu trabalhei bastante tempo, né, desde a minha iniciação científica até o doutorado, né, trabalhando com evolução, e tentar desmistificar algumas coisas e tentar dar algumas orientações para as pessoas, né, com relação a esse espetacular grupo de animais que vive aqui na nossa floresta, tá, que constantemente nós vamos entrar em contato com eles porque é da natureza deles, é o ambiente deles, assim como é o nosso ambiente. Pessoal, falando sobre esse animal, eu quero dizer para vocês que é tão importante que, como o professor relatou, dificilmente alguém já não tenha entrado em contato com ele, que é o morcego. Nós vamos falar sobre ele.
os riscos que ele pode oferecer para a gente e para os nossos pets. E o professor está aqui para tirar todas as dúvidas dos nossos telespectadores que estão mandando pergunta para a gente, para querer saber melhor, conhecer melhor os assuntos. E nada melhor que alguém que é experiente, perito na área para falar sobre este assunto, que é o professor. Professor, falando sobre morcego, quem são os morcegos? Morcego, na realidade, eles pertencem ao grupo dos quirópteros, né? Um grupo de mamíferos, tá? Assim como várias outras espécies de mamíferos. Ele tem uma diversidade tão grande, né, que ele é apenas superado pelos roedores. Os roedores são um grupo de mamíferos mais abundante. Em segundo lugar, vem os morcegos. São mais de 1.200, 1.300 espécies já catalogadas no mundo inteiro. Eles vivem basicamente todo o planeta, com exceção das regiões gélidas, né, e ilhas isoladas. Tá? E essa diversidade é muito grande, além da diversidade de hábitos alimentares. Talvez, de todos os mamíferos, ele é o que mais tem diferentes tipos de hábitos alimentares. Nós temos espécies que se alimentam de insetos, exclusivamente de carne, né, que são os carnívoros. Tem espécies que se alimentam de néctar, que são chamados de nectarívoros. Tá? Tem uns que são especializados em determinadas presas, tá? Que apesar de ser carnívoros, eles se especializam ainda mais em um tipo específico de presa. Espécies que se alimentam quase que exclusivamente de aranhas, por exemplo, quase que exclusivamente de sapos. Tá? E existe, né, um grupo, né, de espécies que se alimentam de sangue, né, que são os hematófagos, e essas espécies que constantemente estão relacionadas, né, com a disseminação do vírus da raiva. Tá? Só que não necessariamente é essa espécie exclusiva que faz esse tipo de transmissão. Só pelo hábito alimentar dele que ele acaba disseminando com uma certa facilidade esse vírus no ambiente natural, né? Um ambiente que acontece naturalmente, né? No ambiente, tá? Só que com a intervenção humana ele acaba trazendo essas viroses, né? Esses vírus e outras zoonoses para o ambiente urbano. Professor, a gente tem uma ideia de que todos os morcegos eles se alimentam do sangue. Uhum. E aí você esclarecendo aqui a dúvida dos nossos telespectadores que tem várias espécies e cada espécie tem um hábito de se alimentar. Isso. Aqui na Amazônia, né, aqui na América do Sul, na realidade, existe uma família chamada de Filostomidae, né, que é uma família de morcego que tem o nariz dela é como se fosse uma folha, né, uma ponta de lança. E dentro dessa família tem uma grande diversidade de espécies de diferentes hábitos alimentares. A maioria delas, aqui da nossa região, são de espécies frutívoras, né, frugívoras, tá? Que se alimentam de frutas. Tá? Frutas que são comumente observadas no ambiente natural, principalmente figos, por exemplo, figueiras. E existe uma subfamília, né, chamada de Desmodontini, que existe 3 espécies nessa subfamília, e essas 3 espécies se alimentam exclusivamente de sangue. Elas têm um processo evolutivo, levou a várias modificações na estrutura corpórea deles, principalmente no trato digestório deles, para se alimentar desse tipo de alimento, que é o sangue. Só que dessas 3 espécies hematófagas, somente 3, de uma diversidade, imagine, uma diversidade de mais de 1.200 espécies, tá, que vão se alimentar de sangue. Apenas uma dessas 3 se alimenta de sangue de mamíferos. Então, 2 espécies se alimentam de sangue de aves, tá, e uma única espécie se alimenta de sangue de mamíferos, e eventualmente essa espécie pode se alimentar de seres humanos. Então é comum a gente ver essas diversidades de espécies dentro do ambiente. Na cidade é menos comum a gente encontrar, né? É mais comum em área de mata, na parte da zona rural, os rios. E, professor, esse morcego especificamente, o que pode transmitir zoonoses, tanto para o ser humano, para os animais, qual a forma, tem alguma forma da gente reconhecer, diferenciar ele de um outro morcego que não oferece esses riscos? Sim, né? Como eu disse, a maioria das espécies que a gente observa aqui na Amazônia são dessa família Filostomidae, né? Esse morcego em específico, ele tem uma modificação dessa folha nasal. Então, o focinho dele, tá? Depois eu posso mandar uma foto desses animais,
ele é em formato como se fosse um focinho de porco. Então tem uma modificação dessa folha nasal justamente para detectar essa variação de calor. O interessante desses animais é que ele tem uma adaptação para detectar variações de temperatura no corpo da sua presa, tá? Que é através do focinho dele, né? Através dessa parte do rosto. Ele, na saliva dele, ele tem um anestésico. Então, quando ele vai predar, né? Geralmente a presa está descansando, tá? Então ele passa a língua para anestesiar inicialmente aquela região bem irrigada. E depois, com os dentinhos dele, que são dois incisivos bem afinalados, né? Como se fosse duas pontas de estilete, ele morde e com um anticoagulante que é produzido na saliva dele, esse sangue ele vai jorrando, né? Vai saindo e ele vai se alimentando. Cerca de 1,5 colher de sangue é o suficiente para que ele possa se alimentar e se satisfazer. O problema é que ele é muito inteligente, né? É um morcego bem inteligente, porque ele avisa outros amiguinhos dele, olha, ali tem uma presa pra gente. Às vezes, quando um dos coleguinhas dele não se alimentou, eles regurgitam o sangue na boca de outros. Né? Existem relatos de que, por exemplo, existem os filhotes, né? Eles formam colônia. Boa parte dos morcegos eles tendem a se aglomerar. Eles formam colônias e os filhotes às vezes ficam nessa colônia, como se fosse uma maternidade. Outros morcegos cuidam dele. Né? E aqueles que não se alimentam, porque não saíram, ficaram cuidando lá desses morceguinhos, e eles acabam, né, regurgitando para que todos possam ter aquele alimento ou se direcionar para um alimento que se tornou fácil para eles. Tá? Tem uma coisa bem interessante que eu sempre falo, né, quando eu estou nas minhas expedições onde tem ataque, né, de morcego, nunca dormi ao relento, né, nesses ambientes silvestres, porque você não vai ter a percepção desse morcego quando ele for lhe atacar. Né? É muito comum você ver resto de sangue, né? Um pouco de sangue escorrendo, né? Principalmente nos pés ou nas mãos, por exemplo. São os locais que ele mais procura, tá? Mais procura, tá? Em galináceos, né? Em galinhas, aves, eles geralmente, né, mordem nessa região ou na região mais próxima aqui do pescoço, tá? E é comum a gente observar o sangue, né? Porque ele vai, depois que ele sai, o sangue vai continuar jorrando e você vai ficar o rastro do sangue ali. E é uma coisa que você tem que ficar atento, né? Ficar atento com relação a isso. Então, usar um mosquiteiro ajuda bastante, né? Porque ele não vai conseguir levantar o mosquiteiro para poder pegar a sua presa. Engraçado que quando ele chega, ele vem, voa. Ele tem uma modificação aqui, porque a asa do morcego ela é adaptada para o voo, os braços, né? O corpo dele é adaptado para o voo. Então ele tem extensões dos dedos, tá? Ele tem uma membrana chamada de patágio, tá? Que envolve os dedos, o braço, o antebraço e a lateral do corpo. E os hematófagos, eles têm essa parte aqui deles, que é o antebraço, bem desenvolvido. Então quando eles chegam na presa, eles não vão voando. Eles chegam perto e com o antebraço eles vão caminhando. Tá? Bem sorrateiro, né? Chegam na presa, qualquer movimento eles se assustam, vão lá, né? Bem cuidadosamente e conseguem, né? Com todo o artefato, né, evolutivo que eles, né, criaram aí ao longo de milhões de anos de evolução, se adaptaram para esse tipo de hábito alimentar. Quer dizer que E vai... É a única raça que faz isso, uma espécie disso deles que faz essa... Ele tem essa adaptação. Os demais fazem também? Ou difícil. Por exemplo, quando a gente tem na nossa casa, né, geralmente, você tem forro na sua casa, ambiente urbano, é possível que tenha morcego. Né? Um amigo meu, na frente de casa, ele me perguntou, sabe que eu trabalho com isso há bastante tempo, ele falou como eu poderia eliminar. Primeiramente eu falei assim, não vou te dar essa dica, né, para te eliminar você, porque eles fazem parte da natureza. E eu falei assim, olha, eu acho que tu tem que desfazer o teu telhado, porque tu não vai conseguir tirar esses animais daí, porque é muito difícil, né, eles ficam nas frestas dos tijolos, né, e crescem bastante. Só que esses que ficam mais no ambiente urbano, são mais insetívoros, tá? Então, o risco ele é muito pequeno. Mas, eventualmente, eles podem cair na tua casa.
né? Cair do forro, né? Bem comum. Tá? Ou você chama a vigilância, né? Vigilância sanitária, os órgãos competentes, tá? Mas nunca meter a mão no morcego, nunca deixar até mesmo o cachorro morder, né? O seu animal lá se alimentar daquele morcego, que ele pode, apesar de não ser hematófago, ele também pode ter o vírus, como todas as outras espécies silvestres, como macacos, né? Até mesmo equinos, né? Podem também desenvolver a doença, pode transmitir a doença. Mas o morcego é o vilão, né, da história, né? O morceguinho foi o vilão da história, mas não necessariamente... Na forma mais rápida de transmissão, que ele vai lá e morte. Isso, é por causa do hábito alimentar dele. Por isso que ele está mais relacionado, porque ele se alimenta do sangue. Mas ele se alimenta das espécies silvestres. E quando o homem desmata, né, para a criação de boi, muitos bois, muitos mamíferos, muito sangue, então você vai ter a proliferação, né, o crescimento das populações desses animais, né, dos hematófagos. E, professor, geralmente é comum, né? A gente, como você acabou de mencionar, o seu amigo ali queria descobrir uma forma de eliminar o morcego porque ele viu na casa dele. Uhum. Então, é comum a gente ver ali um morcego, às vezes já vi, né? Às vezes no cantinho, tu observar ali, ele está quietinho, num cantinho caído. A gente usa o termo caído, né? Porque tá no piso ali, tá caído. A gente tem a ideia que o morcego, ele tem o lugar dele onde ele fica pendurado, então se ele está caído, porque a gente imagina, alguma coisa aconteceu com aquele morcego. Geralmente é comum. Quando a gente encontra isso, é muito perigoso. Como a gente proceder? Já ouviu muito falar, professor, daquela situação. Eu sempre digo, né, que ele é um animal, né, que tem o merecido respeito, né? Você tem que ter respeito pelos seres, né, que vivem conosco. Então ele provavelmente caiu, né, entrou na sua casa, né, de maneira não que ele queira ficar ali. Tá? Mas você tem que ter o cuidado de não tocar nesse animal para você não levar uma mordida. Então você vai com uma caixa de sapato, coloca em cima dele, pega um papelão por baixo, cuidadosamente, tá? E leve ele para um ambiente fora, né? Fora da sua casa, para ele poder voltar para a natureza. Tá? Nunca meter a mão nele. Algumas espécies, como essas que a gente chama que vivem nos forros das casas, né? Pode ser várias espécies, mas a mais comum é a família Molossid, né? Que é um morcego que costuma, né? É bem comum de ser encontrado, que são insetívoros. Você tem que colocar ele em cima, porque ele só consegue alçar voo, né? Se jogando. Ele precisa subir, escalar para depois, porque ele não consegue, ele vai ficar pulando. Pois é, já vi isso. Ele não consegue voar porque ele precisa se soltar um pouco melhor. Eu já vi realmente isso. Ele vai e não consegue. Fica se batendo ele e não subir, consegue. Ele precisa subir para poder sair voando. O hematófago não, ele dá um salto e sai voando. E sai voando. Outras espécies conseguem fazer. Essa daí já tem uma certa dificuldade. Eu já vi realmente desse que fica pulando e não consegue. Eles vão se arrastando, aí sobem. E aí a gente tem o hábito, aí depois que ele se joga para voar. A gente tem o hábito que quando a gente vê, a gente vai logo com a vassoura, né? Não faça isso, pelo amor de Deus. É muito comum, não só morcegos, né? Mas, por exemplo, ofídeos, né? Você receber a notícia já do óbito do animal. E essa espécie aqui? Aí eu falei, o que aconteceu com ela? Já foi morta. Então, por exemplo, o desespero, né? O desespero. A gente não precisa ter medo desses animais, tá? A gente deve ter respeito por eles, tá? Os morcegos, eles são, né, controladores de pragas, né? Eles são disseminadores de sementes, polinizadores de plantas, tá? E tem uma função ecológica muito importante, principalmente aqui na nossa região. Então, por exemplo, tem uma superpopulação de algum mamífero. O morcego hematófago, ele vai, né, com vírus, talvez, né, ou outras zoonoses que existem no ambiente natural, eles vão servir para esse controle populacional dessas espécies, tá? E, então, ele tem sua função ecológica, tá? Assim como os ofídeos também têm sua função ecológica, né, e várias outras espécies. Tá? A gente é nada mais do que mais uma outra espécie, tá, presente nesse planeta, e cada uma delas elas tem uma importância. Sempre falo para os meus alunos, você depende de uma bactéria aqui nesse chão, porque sem essas bactérias, muitas das coisas que você tem no seu organismo, tá, você
não consegue produzir, você precisa dela, tá? Por exemplo, né, o nitrogênio. O nitrogênio você não consegue, apesar de ser um dos gases mais abundantes, você não consegue absorver nitrogênio. Você precisa de uma bactéria que vai absorver o nitrogênio, que vai levar para uma plantinha, que você vai comer a plantinha, que vai, né, disponibilizar o nitrogênio para o seu DNA, para suas proteínas, tá? Então, até mesmo o ar que nós respiramos vem, né, desses seres vivos aí, então a gente depende, né? Não consegue ficar 3 minutos sem respirar. Então, agradeça as bactérias, sendo bactérias, agradeça as plantas pelo ar que você respira. Então, agradeça toda essa diversidade, tá, a sua existência, né? Então, a gente tem que respeitar esses animais que são fascinantes. Eu vou ficar devendo para vocês vários videozinhos, até a foto desses hematófagos. Se você entrar em contato, pegue ele ou chame as autoridades. Se você não tiver segurança, não pegue, né? Coloque ele em algum recipiente sem entrar em contato com ele e leve para o ambiente externo, que ele vai seguir o seu caminho, assim como você vai seguir o seu caminho. Nós vamos aos nossos comerciais e já voltamos aqui para falar sobre as zoonoses que esses morcegos transmitem. Quero agradecer aqui a Magno Contabilidade, mais um parceiro do programa HVA na TV. Gente, você que precisa abrir uma empresa, você que precisa de declaração de imposto de renda, resolver o problema de contabilidade da sua empresa, procure Magno Contabilidade. Fica localizado ali na esquina da Barão com a Padre Pimentel. Bem de esquina ali você vai encontrar Magno Contabilidade, a melhor da cidade. Para que isso aqui aconteça, nós temos um grande parceiro, o HVA, Hospital Veterinário de Abaetetuba. Queremos agradecer a sua diretoria que aceitou esse projeto, abraçando essa causa, e hoje estamos aqui apresentando esse programa. Você já conhece o HVA, o Hospital Veterinário de Abaetetuba? Fica localizado na Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. O Hospital Veterinário de Abaetetuba, HVA, ele funciona 24 horas para emergência com serviços indispensáveis. Funciona com internações, cirurgia em geral, exames laboratoriais com equipamento de última geração, exames de imagem, testes rápidos, tudo para atender melhor e diagnosticar o seu pet o mais rápido possível. Você que ainda não conhece, o hospital está localizado na Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. Não deixa de levar o seu pet para receber o atendimento. Já sabe, seu pet precisou de atendimento de urgência e emergência, corre para o HVA. O hospital veterinário especializado em cuidar de cães e gatos com profissionais qualificados. Não esquece, HVA. O nosso endereço está na tela, Rua Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. Pessoal, o HVA espera por você. Quero deixar um recadinho aqui para você do HVA, que é um convite especial para você que é dono de pet. Dia 13 vai ter o Arraiá dos Pets. É um evento que está sendo organizado pelo HVA para todos os pets. Para você que tem pet, traga o seu pet para participar desse evento que vai acontecer no dia 13 às 17 horas. Bem na frente do Hospital Veterinário aí na Rua Magno de Araújo. Aproveite, traga teu pet, venha a caráter junino, traga teu pet vestido de caráter junino. Lembrando que nesse dia vai ter um concurso do pet que tiver mais caráter de festa junino, vai ganhar um prêmio. Então não perca a oportunidade de poder trazer seu pet para esse evento maravilhoso. E aproveitando também a oportunidade, quero deixar um recadinho aqui para você que ainda não castrou seu felino. O HVA tem as ações que ele realiza todo mês de castração, ação gratuita.
Você que ainda não castrou seu felino, aproveite, procure a direção do hospital veterinário, fale com ele, diga que você quer fazer a castração do seu pet nos dias de campanha, para que você participe do grupo das ações de castração. Então fique alerta e não perca a oportunidade. O seu pet vai agradecer futuramente pela qualidade de vida que você vai promover. E voltando agora, nós vamos falar sobre as doenças zoonóticas que esses animais podem transmitir, tanto para a gente, né, professor, quanto para os nossos pets. E falando sobre essas doenças, professor, quais as doenças que a gente aqui está falando que é comum a gente de acontecer, na verdade, né? Então, com relação às zoonoses, existem várias, né, zoonoses que podem ser transmitidas por animais silvestres, às vezes até desconhecidas pelos seres humanos. Como eu havia comentado, né, na nossa conversa informal, nos bastidores, a SARS-CoV-2 foi inicialmente identificada em morcegos, né, em morcegos asiáticos, tá, naquele ciclo silvestre, tá, que é comum dessas zoonoses, vírus e outros organismos patogênicos, tá, que convivem com esses animais da floresta, só que com a intervenção humana, com o desmatamento, com a perda de hábitat, acaba vindo para o ambiente urbano. Tá? Como é o caso do morcego, que pode, né, que se alimenta de sangue e pode transmitir a raiva, né, que é uma das doenças mais importantes do ponto de vista clínico, né, porque se manifestada ela pode ser mortal. Né? Quase que, na realidade, quando você manifesta o quadro clínico da raiva, a chance de sobrevida é muito baixa. Né? Muito baixa. E, professor, a gente volta a falar sobre esses sintomas da raiva. O morcego, a gente consegue identificar, assim, fisicamente, se o morcego ele pode estar infectado? Pelos protocolos, né, isso eu posso até estar falando alguma coisa, porque eu não sou da área médica, mas eu posso dizer aquilo que eu reconheço, né, que eu, como profissional que trabalha com esses animais, toda vez que nós recebemos, né, por manusear esses animais trabalhando, né, é o risco inerente da nossa profissão, assim como os veterinários têm esse risco inerente, o protocolo é você tomar o soro, né, e o esquema vacinal para se prevenir sobre a doença. O importante da raiva é que ela se manifesta tardiamente. Tá? Então, se você levou uma mordedura, né, de um animal, algumas semanas depois você pode entrar com o esquema de sorologia e vacinação para poder conter o avanço do vírus, que ele vai migrando, né, nos seus nervos. Tá? Então, você consegue conter a doença antes que ela manifeste o quadro clínico dela, que é severo, quando ela já chega no seu encéfalo. Tá? Então, é essencial, né, que uma pessoa que seja mordido por um morcego ou um animal silvestre, que ele vá, procure atendimento médico, faça sorologia, faça o esquema vacinal para prevenir essa doença, que se manifestada, aquele quadro clínico característico, né, da doença, fotofobia, né, espasmos, e quando você manifesta essas características, você provavelmente pode ir a óbito. Mas o morcego em si, a gente não consegue identificá-lo, né? Se ele está ali... Não, os morcegos, né? Isso é um tema das pesquisas que nós estamos realizando em parceria. É porque a gente vê muito, professor, geralmente a pessoa falar, é comum a gente ver aquelas informações, se é mito ou verdade, que quando o morcego está ali sozinho, isolado do bando, já existe uma suspeita ali daquele animal poder estar carregando o vírus e por isso o bando está isolando, expulsando ele para que ele não contamine o bando. Isso é mito, é verdade? Eu acredito que seja mito. Né? Porque dificilmente, morcego na realidade ele tem um sistema imunológico muito resistente. Tá? Então dificilmente ele vai morrer por esse tipo de doença. Né? E várias outras doenças. Então tem um sistema imune muito forte mesmo, que contém várias das doenças, ele não manifesta essas doenças, ele é um transmissor dessas doenças. Tá? É justamente uma pesquisa que nós e outros cientistas fazem atualmente, porque ele tem uma resistência muito grande, tá, a desenvolver. E então dificilmente vai ter esse isolamento, ou ele vai manifestar a doença, ela vai estar ativa, mas ela não vai levar o animal a óbito, como é o caso, por exemplo, dos nossos pets.
Tá? E Se ele manifestar a doença, se ele tiver com o quadro clínico da doença, ele vai a óbito. O morcego talvez não tenha essa possibilidade de ir a óbito, tá? Então, o risco, a gente não consegue identificar fisicamente se um morcego pode ou não estar carregando ali o vírus. E existe a possibilidade de estar, porém não que a gente consiga identificá-lo, né, professor? Então, é a orientação que você sempre deixa ali, né? Essa é a orientação médica, né? A orientação dos órgãos de saúde, que se você levou uma mordedura, né, de um morcego ou de um animal silvestre, ou até mesmo de um gato, né, ou cachorro abandonado, que você sabe que ele não fez o esquema vacinal, tá? Que você procure atendimento médico para fazer o esquema de sorologia, vacinação, qual é o procedimento que o médico vai indicar, né, na situação, no caso específico lá, né, do acidente. Né? Professor, mais uma dúvida dos nossos telespectadores é sobre como é que o morcego ele é infectado pela doença, pelo vírus da raiva. Todo morcego ele já vem com esse vírus, já nasce com esse vírus. Como é que ele adquire esse vírus no corpo? O vírus da raiva, como toda outra virose, ela tem um ciclo silvestre, tá? Ela vai circular no ambiente silvestre, ela vai infectar, vai estar infectando outros seres, não só os morcegos, tá? Por isso que a gente tem que ter o cuidado com outras espécies também, né, que vivem nesse ambiente silvestre. O morcego, ele tem maior facilidade de transmissão, no caso do hematófago, tá? Lembrando, 1.200 espécies, só 3 espécies que são hematófagos. Essas que têm maior incidência por causa do hábito alimentar dela. Ela precisa morder outras presas para se alimentar. E se esse vírus está circulando naquele ambiente natural ali, tá? Da natureza dele, e se estiver presente no morcego, ele vai transmitir mais facilmente, assim como o cachorro, se não tomar vacina, assim como o gato, assim como outras espécies silvestres, tá? Podem transmitir essa doença. Mas é mito que ele é específico do morcego, tá? A maioria deles não vão apresentar doença, apesar de ter registro em outras espécies que não são hematófagas, tá? A presença do vírus da raiva. Tá? Mas dificilmente eles vão transmitir porque eles se alimentam de flores, eles se alimentam de frutos e só se você for um curioso querer meter a mão, porque qualquer animal encurralado ou se você manusear ele pode lhe morder, aí transmitir o vírus. Professor, a gente vê também muito aquelas discussões ali sobre o morcego viver em cavernas. E vem aquela pergunta, o morcego é que nem vampiro, ele tem medo de luz, do sol, porque se ele for para o sol ele acaba queimando, se desfazendo. Essa história aí do morcego ficar ali no cantinho escondido. Pois o morcego, como eu falei para vocês, ele tem para voar ele tem uma asa, né? Essa asa é um prolongamento da epiderme dele, né? Então ele tem uma superfície, né, muito grande, epiderme muito grande. Tá? Então ele facilmente vai desidratar. Então ele evita o ambiente mais diurno porque ele pode desidratar e morrer por desidratação. Não é porque ele tenha medo, ele tenha fotofobia, que vai desintegrar. Não, ele na realidade ele evita o período diurno por causa dessa perda excessiva de água, tá? Devido ao patágio que é a asa dele. Tá? Então o ambiente noturno é mais ameno a temperatura, tá? E como as nossas espécies aqui, elas se locomovem, não só pela visão, porque a visão dele como de qualquer outro mamífero noturno. Tá? Ele consegue enxergar até melhor do que a gente à noite. Só que ele usa o sonar dele. Aí o sonar dele, né, auxilia ainda mais na locomoção dele na obscuridade, né, nas florestas. É isso, pessoal. Vocês viram aqui tudo, o professor trouxe todas as dúvidas que a gente precisava conhecer, aí o morcego, os riscos que eles oferecem. Professor, quer reforçar a dica aí para o pessoal ao encontrar o morcego em casa? Vocês se depararem, né, com um animal desse na sua residência, né, a primeira dica, né, a primeira orientação é chamar os órgãos competentes, tá? Centro de zoonose, o meio ambiente, porque você vai ter profissionais qualificados para manusear esse tipo de animal, não só o morcego, mas qualquer outro animal silvestre. Nunca matem esses animais, tá? Quer seja morcego, cobra,
né? Porque eles vivem nesse ambiente, a gente deve respeitar esses ambientes, nós convivemos juntos, tá? Chamem os profissionais qualificados, tá? Se não forem atendidos, não manuseie ele, procure uma forma de tirar ele da sua residência sem manusear ele, tá? Deixe ele seguir o seu caminho, assim como você vai seguir o seu caminho, e vamos viver em harmonia, né, com toda essa biodiversidade. Nós estamos na Amazônia, no meio da Amazônia, COP30 está chegando aí, então a gente precisa respeitar, criar essa consciência ambiental e respeitar a nossa biodiversidade. Nada de vassourada, né, professor? Nada de vassourada, por favor. Então, gente, já sabe, nada de vassourada. Se encontrou um morcego em casa, chame os órgãos competentes. A gente aqui em Abaetetuba tem o meio ambiente, tem Secretaria de Vigilância, zoonose, então são os órgãos ali, né, professor? E qualquer coisa, busca ali o professor na rede social. Até um tempo atrás nós tínhamos um grupo, tá? Que era o GEAS, né? Que era vinculado com o pessoal da veterinária, lá da UFRA de Belém. De Belém, né? Então tinha vários GEAS, Grupo de Estudo de Animais Silvestres. Então a gente fazia lives, fazia discussões, né? Eu, por exemplo, fiz uma palestra de morcegos para o pessoal do GEAS, deu bastante. Então a gente tinha uma rede, acabou se desfazendo um pouquinho, né? Era mais no tempo da pandemia, porque a gente vivia online, tá? Mas também esquecemos dos bombeiros, né? Os bombeiros também às vezes salvam a gente, tá? E às vezes a gente mesmo ia fazer esses resgate de cobra. O Lucimara, que deu uma palestra aqui, era membro desse GES, tá? E a gente acabava indo, buscando, quem tem a expertise, né, para manusear esses animais, tá? Vacinado também, né? Nós somos vacinados por várias, não só vírus da raiva, mas outras zoonoses também, que a gente é profissional, tá? A gente precisa estar com as nossas vacinas em dia, né? Vacinas salvam vidas. E nós temos a experiência, né, e também a proteção imunológica que precisamos para não sucumbir a essas doenças. É isso aí, o professor explicando tudo que a gente precisava saber sobre o morcego. Então vamos aí preservar melhor, cuidar melhor também, né? Dividir o mesmo espaço, porém, claro, com muita responsabilidade. Tá vendo ali? Você não vai montar um quarto para o seu morcego, né? Vai chamar ali os responsáveis para poder direcionar ele a um lugar seguro. Tá bem, gente? Obrigada, professor. Muito obrigada por estar com a gente no programa. O HVA na TV agradece a sua participação maravilhosa aqui. Nossos telespectadores. Aí, né? Muito obrigado. Nossos telespectadores também aí estão com certeza satisfeitos aí com a sua presença, explicando, tirando todas essas dúvidas. A gente vai dar um intervalinho e já a gente está de volta. Agradecer aqui a Magno Contabilidade, mais um parceiro do programa HVA na TV. Gente, você que precisa abrir uma empresa, você que precisa de declaração de imposto de renda, resolver o problema de contabilidade da sua empresa, procure Magno Contabilidade. Fica localizado ali na esquina da Barão com a Padre Pimentel. Bem de esquina ali você vai encontrar Magno Contabilidade, a melhor da cidade. Para que isso aqui aconteça, nós temos um grande parceiro, o HVA, Hospital Veterinário de Abaetetuba. Queremos agradecer a sua diretoria que aceitou esse projeto, abraçando essa causa, e hoje estamos aqui apresentando esse programa. Você já conhece o HVA, o Hospital Veterinário de Abaetetuba? Fica localizado na Magno de Araújo, 1860, São Lourenço.
O Hospital Veterinário de Abaetetuba HVA, ele funciona 24 horas para emergência com serviços indispensáveis. Funciona com internações, cirurgia em geral, exames laboratoriais com equipamento de última geração, exames de imagem, testes rápidos, tudo para atender melhor e diagnosticar o seu pet o mais rápido possível. Você que ainda não conhece, o hospital está localizado na Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. Não deixa de levar o seu pet para receber o atendimento. Já sabe, seu pet precisou de atendimento de urgência e emergência, corre para o HVA. O hospital veterinário especializado em cuidar de cães e gatos com profissionais qualificados. Não esquece, HVA. O nosso endereço está na tela, Rua Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. Pessoal, o HVA espera por você. Vamos dar o giro agora no mundo jurídico dos pets. E nada mais, nada menos que o melhor, o Dr. Malariel, que sempre vem trazendo para a gente essas novidades, essas causas que os nossos pets vêm ganhando judicialmente. E ele vem trazer mais histórias aqui de fatos que aconteceram e causas que os nossos pets ganharam na justiça. Doutor Malariel, muito obrigada, seja muito bem-vindo ao nosso programa HVA na TV, trazendo aqui as informações para os nossos telespectadores e respondendo também algumas dúvidas que nossos telespectadores têm mandado as perguntas e o senhor vem esclarecendo aqui para a gente. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Marcione, obrigado aos telespectadores. Eu que agradeço pela oportunidade de estar podendo, estar esclarecendo algumas dúvidas. É um prazer estar compartilhando esse conhecimento com as pessoas e principalmente porque vai aumentar o bem-estar dos animais, as pessoas terem consciência do que envolve o cuidado com os animais, as consequências jurídicas que tem dessas relações. Então, a gente está à disposição aqui para tirar essas dúvidas. Doutor, hoje nós temos uma pergunta aqui, uma dúvida de uma telespectadora, que foi a Marília Azevedo. Ela quer tirar uma dúvida sobre animais que ficam acorrentados. Isso, de fato, é um crime, doutor? Nesse caso, que a gente tem que avaliar a situação que o animal se encontra, Se ele fica acorrentado, se essa corrente ela fica apertada, vai ter que avaliar toda a situação, Se ele fica saciado de não ter água, comida à disposição, aí vai ter que se avaliar todas essas circunstâncias para poder ver qual é o grau que se vai se enquadrar numa questão de maltrato. Inclusive, agora, recente, foi aprovado na Câmara, na Assembleia de São Paulo, Assembleia Legislativa, um projeto de lei onde vai ser proibido no estado todo de São Paulo que os animais ficam sendo acorrentados, fiquem sem alimentos, fiquem sem as condições adequadas. Só falta o governador, no caso, assinar para valer. Mas já é uma lei para nível de Brasil, São Paulo é uma megalópole, um estado muito grande, muitos habitantes, então geralmente essas leis assim positivas, elas acabam às vezes se irradiando por outros estados, às vezes tomando até numa norma federal, como uma forma de analogia, ou então até de aquele costume positivo, acaba servindo para outro estado. Quem sabe em breve aqui no Pará já vai ter uma legislação também que defina isso de forma mais precisa, de uma forma mais taxativa. Mas até então, se o animal está numa situação de acorrentado, uma corrente curta, uma situação que ele não consegue beber água, que ele não consegue se locomover, e aquela situação às vezes não é uma situação provisória, porque às vezes a gente pode prender um cachorro para lavar uma casa, uma situação excepcional, que prender o cachorro ali para lavar a casa, ou então para ter algum movimento na casa, é até permitido, mas numa situação excepcional, desde que ele não fique com uma corrente curta, não fique muito preso, que ele não vá se sufocar, que às vezes correr um risco de vida para o animal. Também tem aquela situação de não estar num local insalubre? Isso também, o local é muito importante, a limpeza do local, Até porque pela questão das doenças, que vai se proliferar e vai acabar, às vezes, atingindo até o humano, se ele não ficar num ambiente desse, um animal num ambiente estressado, sujo, ele acaba sendo prejudicial tanto para o humano que convive com ele também. Que às vezes a pessoa acaba saindo para o trabalho e aí ela tem um quintalzinho, para o animal dela de repente não fugir para a rua, acaba deixando o animal o dia todo ali, acorrentado. Então isso é uma situação a ser observada, doutor? Não deixar ali sem alimento, muito tempo o animal numa corrente, preso, sendo impossibilitado de poder se locomover,
pode ali configurar um crime de maus tratos, né? Sim, e as pessoas devem ter cuidado com essa situação, quem tem pet, sempre se atentar, buscar na internet informações, há várias pessoas que dispõem informação de como tratar o seu animal da melhor forma possível, de tornar um ambiente para ele, por mais que seja um ambiente pequeno, tornar um ambiente mais agradável possível para esse animal, para ele poder ficar ali, para o seu amigo, para o seu pet, ficar bem cuidado, ficar tranquilo, não ficar estressado, porque eles são, como a gente ressalta sempre aqui, os outros profissionais também da medicina veterinária ressaltam que o cachorro ele é um animal senciente, ele sente dor, ele tem um sentimento de medo que vai gerar um estresse, o sentimento de abandono dele, toda essa questão acaba afetando o animal, sim. Então as pessoas que têm cachorro, para elas não virem ser punidas, porque caso a pessoa deixe, alguém venha denunciar, os órgãos, né, de proteção animal, eles vão poder estar indo ali abrir algum procedimento, fazer uma investigação, e a pessoa ela pode até inclusive ser separada do seu animal, ou então até ser punida, né? Também pode ser separada e também pode ser punida, né? Como falando, responsabilidade civil e criminalmente, né? E até administrativamente, e hoje em dia vem se falando até na questão dos maus tratos, deles afetarem até na relação de trabalho, né? Que é uma das decisões que estão saindo recente, que já estão levantando essa questão. Marília, o doutor respondeu aí a pergunta, né? Então fica... na verdade, a melhor solução que tem para quem tem um pet, que às vezes a pessoa trabalha o dia todo, é mandar preparar uma casinha ali, confortável, né, doutor? Que o animal ali dentro possa ter a possibilidade de se locomover, deixando com água, alimentação à vontade, e evitar ali a corrente, porque pode até correr o risco, de repente, essa corrente ou a corda ali gerar o enforcamento do pet e a pessoa ser indiciada criminalmente por uma solução que ela está achando que está tomando para segurar o pet dela dentro de casa até ela chegar, e pode não dar muito certo. Então, uma solução é construir essa casinha, né? Seria muito importante ali, dando conforto, colocando uma caminha ali, deixando o pet dela com mais segurança lá dentro, né? Sim, até porque é uma questão, às vezes, que ocorre a situação das omissões, né? Porque a gente está muito associado que a gente vai ser punido só pelas nossas atitudes. Só quando eu provoco, só quando eu agrido. Mas o que acontece? Existe a questão da omissão, que a questão da negligência, né? Da gente negligenciar uma situação, uma imperícia de não cuidar direito daquele animal, de não saber, de não buscar uma forma melhor de cuidar, então não levar o profissional adequado para cuidar, né? E uma imprudência, né? Às vezes de poder, vou deixar o cachorro ali, ele se vira, ele é cachorro, deu uma força, tá com ele. Então, esses comportamentos, tanto como da ação, mas também a omissão de não se atentar àquela situação que está gerando uma situação de maus tratos para os cachorros, ela também é punível. E aí, Marília, respondida a sua pergunta. Então, se for colocar aquela guia, né? Recente ali, só para você realizar um trabalho, tudo bem, mas deixar o animal o dia todo na guia já se torna aí um crime, né? Então isso não pode acontecer. Então nós vamos aqui para a nossa segunda pergunta que a gente tem aqui, é a Bruna Martins. Doutor, a Bruna, ela quer saber, o pet dela foi atacado pelo animal de um vizinho. E o vizinho não quis ajudar ela a custear o tratamento desse pet. O que ela faz nesse caso, doutor? Nesse caso, ela vai poder estar buscando, né, seus direitos dessa indenização, né, tanto a questão do dano morais, como os danos materiais, né, que são associados aos gastos que ela teve, gasto veterinário, gasto com medicação, e os danos morais que é associado àquele abalo ou constrangimento que ela teve, às vezes a situação de apreensão que abalou o emocional dela ter o animal dela naquela situação de risco, né, de ter sofrido uma agressão. Inclusive, agora recente, uma decisão do Tribunal do Rio Grande do Norte, eles sentenciaram uma ré, né, a condição dela pagar uma indenização a outra tutora do animal, porque o seu animal tinha atacado um animal da pessoa. Então, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte acabou condenando ela, a título de danos morais e materiais, ao pagamento de um valor, essa tutora que teve o seu animal violado, né? Pelo fato dela não ter se atentado à situação, não ter
feito o manejo correto do seu animal, né, deixando ele vir a atacar o outro animal, né? A gente tem que o dono ele tem a responsabilidade, né? Ele é o guardador. Quem segura o animal ele é o guardador, independente de ser o dono ou não, mas quem tem o animal por sua guarda, ele tem que fazer o manuseio daquele animal de forma correta, porque a gente sabe que a questão instintiva, território, às vezes os animais eles acabam se agredindo, né? E essa violência às vezes acaba gerando até um óbito, né? Então quem tem aqueles cães, principalmente os de porte maior, aqueles cães que podem ter um ataque mais pesado, mais mortal, eles sempre têm um cuidado até a mais com o seu animal, né? Respondido aí, Bruno, na pergunta, né? Você que tem um pet que foi ali atacado por um outro, claro, o dono do outro pet pode muito bem, e é dever, né? Ajudar o tutor daquele pet a cuidar dele, com os custos de tratamento médico. Inclusive, doutor, voltando aí nesse assunto para a gente falar, quero contar o que aconteceu recentemente agora. Um pet ele foi baleado pelo vizinho, porque segundo o relato, esse pet, não que fosse ele, mas o parceiro dele ali, né, que vivia na mesma casa, já tinha atacado o cachorro desse vizinho anteriormente, e ele já vinha com aquele sentimento de raiva, que a hora que ele pegasse o animal, ele ia, enfim. E deu na coincidência de que o animal saiu para a rua e ele acabou pegando uma espingarda, né, que é esse tipo de armamento, e atirou no pet. Tanto que esse pet chegou até o hospital, foi atendido e acabou evoluindo a óbito por causa da gravidade, né? Foi bem de frente assim o tiro. E os tutores foram até a delegacia, será à noite, né? A gente emitiu um documento para eles registrarem o boletim de ocorrência. Foram até a delegacia prestar o boletim de ocorrência para denunciar a situação toda que aconteceu. E aí o que eles passaram, que os agentes iriam buscar o elemento, a pessoa que cometeu o crime contra o pet. Mas aí o pessoal, o dono do pet, porque ele é vizinho, não queriam envolver, levar ele até a prisão pelo crime, ele é apenas um animal, não tentou assim, ficou mais com dó ali da pessoa, e foram lá tentar conversar, né, com ele para saber se ele iria pagar os custos. Afinal de contas que a gente também não entrou em contato para saber se ele pagou ou não pagou. Mas é uma situação assim que é muito grave, e isso pode ocasionar em tragédias, né? Brigas de animais, onde envolve vizinho e vizinha, que é importante ter cuidado sobre isso. É muito importante. Me veio agora essa memória, a lembrança, porque poderia ter aquele tiro lá, ao invés de ter acertado o cachorro, poderia ter acertado o filho daquela mulher, né? Assim, ou até mesmo ela, porque no ato do desespero ali, tu vê o teu animal baleado, tu vai partir para cima, e pode tornar uma tragédia muito grande. Sim, a gente até comentou, né, em programas anteriores sobre essa questão, né, que de outras pessoas chegaram a perguntar, eu até mesmo de outras pessoas já vieram a perguntar, se o meu cachorro invadir o terreno do vizinho, eu posso matar ele? Já chegaram a perguntar isso para mim, eu falei, não, lógico que não. O que cabe, a gente não pode, né, fazer a justiça com as próprias mãos, a gente deve procurar os órgãos que são os órgãos necessários, né, para agir de forma civilizada e tentar arranjar uma solução, né, às vezes através de uma conciliação mais pacífica possível. E nesse caso, né, que as pessoas não buscam, o judiciário acaba agindo pelas próprias mãos, acabam mesmo gerando tragédias, né, e é muito comum na literatura policial, se a pessoa der uma busca na internet, vai ver que existe um número de pessoas, às vezes, que duas pessoas morreram porque uma chutou o cachorro da outra que estava na frente da casa. Então, situações que ocorrem mesmo no Brasil, até no mundo todo, esses conflitos, né, em relação a essa questão do animal que invade a cerca, derruba a cerca, é muito comum mesmo. E, inclusive, agora, como você falou, né, o cachorro veio a óbito. Saiu uma decisão recente do Tribunal do Rio Grande do Norte, onde foi condenado um indivíduo a 4 anos de prisão, porque ele matou um cachorro a tiro e a paulada. Então, cada vez mais o judiciário ele vem buscando
colocar penas mais graves contra esses crimes que são de violência animal, que antigamente era acostumado a ter uma prenda breve. Matou um animal, paga um salário mínimo, vai fazer um serviço de prestação comunitária, vai fazer uma pena mais branda. Mas hoje em dia o judiciário ele tem assumido o seu compromisso de se fazer valer o que está escrito na Constituição Federal, né, que é a proteção dos animais, é o bem-estar. Então, o que acontece? Como esses casos vêm ocorrendo, o judiciário cada vez vai punir essas pessoas de forma mais grave, porque a lei, a pena, né, ela tem a função de punir, ela tem a função de educar e tem a função de servir como exemplo, né, que sirva de exemplo para que as pessoas não venham cometer esses atos, que elas vão ser punidas pelo judiciário. O judiciário tem muitas decisões. Se a pessoa fazer uma busca na internet hoje em dia, ela vai ver que as decisões que têm saído, elas são decisões de penas mais elevadas, penas graves, penas que são privativas de liberdade, né? Que a liberdade é algo tão valioso que a gente tem, então as pessoas estão perdendo essa liberdade. E se continuarem no judiciário, né, os tribunais eles têm emitido essas decisões nesse sentido de aumentar as penas, caso isso não venha a parar esse número maior de casos de violência contra o animal. Os tribunais sempre estão buscando aumentar essas penas graves e penas privativas de liberdade que não eram comum antes. Bruna, respondida aí a pergunta, claro, se seu pet ali está sendo prejudicado, foi atacado, pode procurar a delegacia de polícia, né, doutor? Registra um boletim de ocorrência e qualquer coisa que porventura venha acontecer com o seu pet, você pode entrar com ações de indenização, né, doutor? Sim. Ações aí com a cobertura dos gastos, dos custos do tratamento do pet. Então, você não está sozinha nessa situação, né, doutor? Sim. Qualquer situação de assessoria jurídica envolvendo pets ou não, o doutor Malaliel está aí. Tem um escritório fixo, né, doutor? Onde fica o seu escritório? A gente tem um escritório na Rua Garibaldi Parente, é o número 2773, e lá a gente atende, né, as pessoas que querem tirar eventuais dúvidas, consultorias, assessorias, a gente está à disposição. Procure o doutor Malaliel ali, que ele está à disposição para te atender. E aí o doutor tem explicado e trazido para a gente aí todos esses direitos que os nossos pets têm. Esperamos ter tirado essa dúvida dos nossos telespectadores. E você que tem mais dúvida, mande sua pergunta. O doutor Malaliel sempre vai estar com a gente aqui no programa para responder, né, doutor? Trazendo essas informações, deixando você informado aí sobre o mundo jurídico envolvendo os pets. Doutor, a gente agradece a sua participação. Muito obrigado por estar com a gente no programa. É muito importante sua presença aqui, principalmente para que a gente leve até a comunidade, a população, a informação aí que os pets, os animais, eles têm um direito aí muito, muito bom e garantido judicialmente, né? Sim, sim. Eu que agradeço pelo espaço, né? É um prazer estar falando sobre esse assunto, né? E estar transmitindo esse conhecimento para as pessoas, para que elas se informem, para que elas tenham noção, né? Para que elas vejam o que está acontecendo no judiciário, porque, como eu falo aqui, para que elas sirvam de exemplo, não sejam punidas, né? Que elas sirvam de exemplo por cuidar bem do seu pet, por dar, não é o cuidado em excesso, né? Que as pessoas têm que ter noção que né, a gente é mãe, pai de pet, mas porque canino, né? Que tem esses animais têm essas características especiais, a gente precisa de cuidados e vezes e atenções diferentes de um humano, né? Então, para as pessoas tomarem essa consciência para que elas evitem, né, esses problemas com a justiça, né? Problemas administrativos. Então, a gente está aí para alertar as pessoas, né, sobre essas questões. Quero deixar um recadinho aqui para você do HVA, que é um convite especial para você que é dono de pet. Dia 13 vai ter o Arraiá dos Pets. É um evento que está sendo organizado pelo HVA para todos os pets. Para você que tem pet, traga seu pet para participar desse evento que vai acontecer no dia 13 às 17 horas, bem na frente do Hospital Veterinário aí na Rua Magno de Araújo. Aproveite, traga teu pet, venha a caráter junino, traga teu pet vestido de caráter junino. Lembrando que nesse dia vai ter um concurso do pet que tiver mais caráter de festa junino, vai ganhar um prêmio. Então não perca a oportunidade de poder trazer seu pet para esse evento maravilhoso.
E aproveitando também a oportunidade, quero deixar um recadinho aqui para você que ainda não castrou seu felino. O HVA tem as ações que ele realiza todo mês de castração, ação gratuita. Você que ainda não castrou seu felino, aproveite, procure a direção do hospital veterinário, fale com ele, diga que você quer fazer a castração do seu pet nos dias de campanha para que você participe do grupo das ações de castração. Então fique alerta e não perca a oportunidade. O seu pet vai agradecer futuramente pela qualidade de vida que você vai promover. Pessoal, chegamos ao final de mais um programa HVA na TV, que é o nosso programa realizado com muito carinho para você que é dono de pet. Quero deixar aqui o meu agradecimento a todos vocês que estiveram com a gente assistindo o nosso programa, que compartilham o nosso programa, que mandam perguntas, dúvidas para o nosso programa. Continue mandando a sua pergunta, a sua dúvida. A gente vem construir um programa que é exclusivamente para tirar suas dúvidas, trazer os profissionais para responder ali a sua pergunta. Eu quero deixar aqui meu agradecimento ao professor Anderson, que participou da entrevista com a gente, que veio aqui tirar dúvidas dos nossos telespectadores, doutor Malaliel trazendo aqui os giros do mundo jurídico dos pets, envolvendo os nossos pets. Então eu quero agradecer a todos vocês. O nosso programa chegou ao final de hoje e no próximo sábado a gente vem novamente. Quero aproveitar e deixar um recadinho para você que é dono de pet. Não esquece, é dia 13, tá? O evento que é o Arraiá dos Pets, que está sendo organizado pelo Hospital Veterinário, pela equipe do hospital. Pessoal, não perca, não deixe de levar o seu pet neste evento que está sendo organizado com muito carinho para vocês. Tá? Aproveitando, lembrando também que dia 28 o HVA tem ação de castração gratuita. Você que ainda não castrou seu pet, leve seu pet para realizar a cirurgia. O HVA tem esse plano de ação de castração. Então eu deixo aqui meu abraço, eu deixo aqui meu beijo para você e para o seu pet da Marcione.